Sem querer entrar na clínica propriamente dita das disfunções da tireoide e da paratireoide, vamos tecer alguns comentários, simplesmente com a intenção de ilustrar o tema que nós já estudamos sobre o aspecto da fisiologia. Muitas vezes, a hiperfunção ou a hiperfunção de uma dada glândula nos faz lembrar quais são as suas reais funções. E isso serve, então, para sedimentar aquilo que estudamos sob o ponto de vista da fisiologia. O hipertiroidismo é o primeiro tema que nós vamos abordar aqui, significa o hiperfuncionamento da tireoide. Essa patologia ela costuma ser comum nos gatos e mais raro nos cães. Tem origem em aumento, ou pelo aumento da função glandular, da função da tireoide, que pode se dever à presença de tumores benignos ou malignos, à estimulação excessiva do eixo hipotalâmico hipofisário, e com isso pode existir uma hiperestimulação da tireoide, e aí por causas diversas, e também doenças autoimunes, onde tem a criação de autoanticorpos antirreceptor de TSH. Essas condições de hipertiroidismo, que significam um aumento da função da tireoide ou um aumento na produção da tiroxina, isso faz com que, ou pode fazer com que a taxa metabólica basal aumente de 60% a 100%. Um animal com uma taxa metabólica muito alta, naturalmente, ele vai ter um desgaste orgânico muito grande. E isso se mostra, inclusive, nessa imagem desse gato que está sendo demonstrado que é um paciente de hipertiroidismo. A clínica vem demonstrando que esses animais, em 34% a 95% dos casos, eles têm uma hipersensibilidade ao calor, apresentam nervosismo e hiperatividade. A hipersensibilidade ao calor é natural em função da existência em excesso de um hormônio que já é calorigênico, assim como essa hiperativação do sistema nervoso e a hiperatividade desse animal. Em 89% dos casos de hipertiroidismo na literatura, a gente vai encontrar informação a respeito da ocorrência da flexão do pescoço. Isso provavelmente se dá à fraqueza muscular em função daquela proteólise comum dos casos de hipertiroidismo, já que o hormônio da tireoide é responsável ou, em excesso, é capaz de digerir a proteína muscular. O bócio, que significa o papo, ou a papeira desse animal, é comum no hipertiroidismo quando se trata de um animal com tumor na glândula, na própria tireoide. Em 40% a 90% dos casos, a taquicardia vem sendo relatada. Natural, imaginando que o T4 tem os efeitos cardiovasculares que nós já informamos. A perda de peso, comum em 80% dos casos relatados na literatura. Também ocorrência comum a polifagia e polidipsia, a polifagia como excesso de ingestão de alimento e a polidipsia, a sede exagerada. A pelagem despenteada, então a falta de qualidade do pelo, a falta de saúde desse pelo, relatada em 35% dos casos. A dispneia, a dificuldade respiratória em função da fraqueza muscular, também em 24% dos casos. Desidratação, mais raro, apenas 15% dos casos citados na literatura. E tremor, fraqueza, fadiga, 13% a 18%. Essa diferença entre o percentual dos sintomas que aparece estão naturalmente relacionados com o tempo em que demora para que o cliente perceba a doença do animal e então procure assistência veterinária. Normalmente, com sinal de nervosismo, hiperatividade, esse excesso de sensibilidade ao calor, a própria flexão do pescoço, a existência de um tumor na região próximo à cabeça do animal, na região do pescoço, o animal mais agitado, e a magreza faz com que o cliente já procure o veterinário. Então, não chega naquele caso exagerado, crônico, de tumor, fraqueza e fadiga. Aqui mostrando um caso de hipertiroidismo, um gato com aparente sinal de magreza, pelagem não sendo apresentada como de boa qualidade.
Esse, então, num quadro mais exagerado, né, um aspecto físico aí desse felino, de 12 anos de idade, em estágio avançado de hipertiroidismo, e a legenda manda notar a extrema caquexia, fraqueza, e a ventroflexão cervical também, que é citada aí na literatura. Um quadro também de hipertiroidismo, um aspecto físico de um felino hipertiroideu, com 11 anos de idade, e aí chama atenção para notar a questão da alopécia ou alopecia ventral, devido à lambedura excessiva desse animal e, como comentamos, há uma fraqueza do colágeno nessa região, um edema subcutâneo, e isso faz então com que esse pelo perca em qualidade e em resistência, e na lambedura ele sofre essa avulsão pilar, que é a retirada dele. Aí chama atenção para uma situação de emaciação, uma apatia, né, e uma pelagem eriçada e de má qualidade. Um cão, bulldog francês, mostrando, né, ossos bastante visíveis e um sinal de que há um aumento do consumo da proteína existente na musculatura desse animal. Lembrando que é função da tiroxina, né, retirar substâncias e transformar essas substâncias em algo que seja combustível. Então, quando não tem mais carboidrato, quando não tem mais lipídio a ser consumido, começa então um processo de proteólise e com lesões ou alterações no próprio músculo, que é de natureza proteica. Um caso de bócio, ainda na fase fetal, e que levou ao óbito desse filhote de bezerro. A hipofunção da tireoide vai caracterizar, então, o hipotireoidismo, que, diferente do hipertireoidismo, é mais comum nos cães do que nos gatos, e ocorre em função da baixa dos hormônios tiroidianos, T3 e T4. O hipotireoidismo primário é o distúrbio mais comum. É entendido como hipotireoidismo primário ou doença primária da glândula quando a própria glândula é acometida. No caso, se o comprometimento ocorrer no nível da hipófise e essa hipofunção ocorrer em função de problema na hipófise, se diz então que é um hipotireoidismo de natureza secundária, e terciário se for por um distúrbio na produção do hormônio TRH pelo hipotálamo. A hiperfunção hipotalâmica, então, caracterizaria o hipotireoidismo terciário. Então, o hipotireoidismo primário, quando a própria glândula é envolvida, acaba sendo a mais comum das causas de hipotireoidismo, diferente do hipertireoidismo. E nesse caso aqui, normalmente, a metade desses casos de problema na própria glândula se deve à tireoidite linfocítica e a outra metade à atrofia idiopática, sem causa definida, da própria glândula tireoide. Há situações também onde a retirada completa da mesma leva ao quadro do hipotireoidismo. No caso, pode ocorrer uma agenesia da glândula, também na vida uterina, intrauterina, e nesse caso, então, em humanos, é caracterizado pelo cretinismo, uma patologia onde o paciente não tem capacidade de cognição, essa criança não houve uma formação adequada do sistema nervoso central desses animais, assim como o sistema nervoso periférico, faltou o fator de crescimento do tecido nervoso, como nós vimos isso como uma das funções do hormônio da tireoide no sistema nervoso. Se isso não ocorreu durante a vida intrauterina, essa criança, né, nasce e tem então o diagnóstico desse cretinismo. Evidentemente, isso aí também acontece não com esse nome na medicina veterinária. A tendência é que esse animal evolua para a morte antes do diagnóstico. Também existe um caso de hipotireoidismo relacionado com a falta de conversão, um problema genético, onde não há conversão de T4 em T3, que chama de síndrome do baixo T3. E talvez falta, então, daquela enzima 5'-deiodinase é que faz a quebra do T4 em T3. A ausência completa de hormônios tireoidianos, por outro lado, pode fazer com que o metabolismo basal caia em entre 40% a 50% de sua taxa normal.
Os sintomas que o hipotireoidismo apresenta, algumas vezes pode se confundir com hipertireoidismo, mas é comum que seja relatado como sintomas pelos clínicos e na literatura consultada a fraqueza muscular, a letargia, a sonolência e a obesidade, assim como a intolerância a exercícios, intolerância ao frio, também intolerância ao calor, em função da depressão simpática e a depressão muscular, que dificulta a polipneia. Há uma tendência à hipotermia, há também a citação de mixedema subcutâneo, como acontece no hipertireoidismo, acometendo as pálpebras desse animal, a região sob os olhos e face em geral, e também na faringe e na laringe, mudando o tom da voz desse animal. Pele seca e escamose, pelo quebradiço, são citados também no hipotireoidismo, assim como a hiperqueratose, né, o excesso de crescimento do epitélio, levando à hiperqueratose, e muitas vezes também um excesso de pigmentação, a hiperpigmentação. Situações também relatadas de baixa libido, abortamento, falha reprodutiva, atrofia testicular nos machos, a diminuição da motilidade intestinal e constante constipação intestinal desses animais também são relacionados, a diminuição do débito cardíaco, assim como a contratilidade do músculo cardíaco, uma diminuição da frequência cardíaca, como aumento da resistência vascular periférica, a elevação sérica do colesterol total e da lipoproteína de baixa densidade, em função então do baixo uso, né, da baixa demanda de consumo de colesterol e de lipoproteína. Com isso, então, há uma elevação sérica, o que significa uma elevação no soro desse animal. Existe ainda um bócio endêmico, ou papo, causado pela falta de iodo na alimentação, que ocorreu durante muito tempo no Brasil, mas solucionado com a administração de iodo no sal. Ainda acontece em alguns países da África e ainda cometem humanos, mas em animais não é de todo raro. E, nesse caso, esse bócio endêmico, esse aumento, esse papo, esse aumento da glândula tireoide é uma hipertrofia compensatória para que haja condição de acumular uma maior quantidade de iodo, o que é improdutivo. O hipotireoidismo, então, traz, diferente do hipertireoidismo, o fato do animal engordar, então é mais comum no cão e normalmente você encontra cães então com sinais de obesidade. As raças comuns são várias, né, com predisposição, da Golden Retriever, Doberman Pinscher, Dachshund, Setter irlandês, Schnauzer, Dog alemão, Poodle miniatura, Boxer, o pastor de Shetland, o Chow Chow, Bulldog inglês, Cocker Spaniel e Afghan Hound são citados então como as raças mais predisponentes ao aparecimento do hipotireoidismo. Em outras espécies é raro, mas não deixa de ocorrer, né, como no caso desse gato fotografado, essa égua também, esse cavalo, né, também mostrando um sinal assim, aparente de apatia até desse animal. E no caso de um ovino, né, inclusive mostrando, né, que é uma deficiência e, dado ao tratamento, é possível, inclusive, que seja um pet mal alimentado pelo seu dono, pelo seu tutor. Não podemos desconsiderar também, né, que algumas vezes o problema da tireoide pode estar sendo determinado pela alimentação. Então, existem substâncias que são antitireoideias, como a goitrina e o tiocianato. A goitrina, ela existe na forma de uma forma pró-goitrina e que é encontrada em plantas crucíferas. Aí vem a couve, o repolho, o nabo. Isso aí dá origem no trato gastrointestinal, a goitrina, que tem uma ação então inibidora dos hormônios tiroidianos, podendo produzir os mesmos sintomas de sua hipofunção. O tiocianato interfere, também encontrado na maioria dessas plantas, e interfere na captação do iodo e, portanto, ele é considerado bociogênico. Além disso, tem medicamentos que, se fizer o uso prolongado, pode trazer também a uma competição, porque é considerado uma substância antitireoideia, inclusive passível de usar nos casos de hipertireoidismo. E aí, a farmacologia vai falar para vocês em sulfonamidas, propil, tiuracil, anfenona, fenilbutazona, o ácido paramino salicílico, o metimazol e também a clorpromazina. Não pode confundir esse hipotireoidismo com esse papo que a gente observa, por exemplo, aqui nesse animal, né? Também essa situação
aqui pode não necessariamente, muito dificilmente, vai ser uma situação de um hipertiroidismo ou de um bócio compensatório, né? Há um sinal aqui mais aparente, como se fosse uma lesão provocada por um inseto, até porque está muito próximo da boca do animal e não na região dos primeiros anéis traqueais, que é onde tem a localização a tireoide. Assim como esse papo aqui muito próximo também na ganacha desse animal. Muito provavelmente é devido à hipoproteinemia, ou seja, uma condição bastante frequente no Brasil que não dispõe de um bom padrão de sistema de alimentação dos animais. Durante uma determinada época do ano, a época do inverno, onde o capim é de pior qualidade, a quantidade de proteína no sangue desse animal é reduzido. Com isso, há então um aumento do extravasamento de líquido para o tecido subcutâneo, na forma de um edema. Então, não deve ser confundido com o edema determinado pela hipoproteinemia, por desnutrição ou por parasitose. A paratireoide, são raros os problemas que envolvem a paratireoide, caracterizando então a disfunção dela. Da mesma forma, os processos patológicos que envolvem a paratireoide e onde ocorre uma hiperfunção, ela é naturalmente chamada de hiperparatiroidismo. Esse hiperparatiroidismo, assim como falamos para a tireoide, ele pode ser primário quando localizado na própria glândula. E nesse caso, aqui a literatura cita a presença de adenoma da paratireoide. O hiperparatiroidismo secundário não significa uma estimulação vinda da hipófise, lembrando que a paratireoide não guarda nenhuma relação no seu funcionamento com o hormônio de origem hipofisária. No entanto, ele recebe essa denominação de hiperparoidismo secundário toda vez que for secundário ou derivado de algum outro problema que ocorre no organismo do animal, como, por exemplo, uma hipocalcemia crônica de origem alimentar. Animais que consomem muita carne e carne tem normalmente pouca quantidade de cálcio, tem muita proteína e pouco cálcio. Então, pode determinar problema. Ou mesmo por uma doença renal e, em função do excesso da perda do cálcio, a paratireoide precisa funcionar de modo mais acelerado. Então, caracteriza um hiperparatiroidismo secundário. Sempre que houver, então, deficiência de cálcio, sempre que houver deficiência de vitamina D ou excesso de fosfato, vai haver uma secreção aumentada de paratormônio, uma tendência para que essa paratireoide, então, aumente a secreção. E, com isso, vai ocorrer uma desmineralização óssea e, entre elas, o raquitismo e a osteomalácia ou osteomalacia. Tem citado na literatura, em carnívoros, a síndrome da mandíbula de borracha, uma alteração na mandíbula desse animal em função, como eu falei, de uma dieta exclusiva de carne. Lembrando que a parte mais rica em cálcio no organismo do animal são justamente as vísceras e o intestino. Lembrando que a vitamina D promove uma deposição de proteína próximo à mucosa e que serve como uma rede de retenção de cálcio. No caso dos equinos, também já foi citado a cara inchada. E a gente observa que esse animal tem, ambos os lados aqui inchado. Essa patologia, ou essa doença chamada de cara inchada, se deve a uma dieta com excesso de fosfato e uma baixa do cálcio, saindo então daquela relação de 2:1, que é a relação fisiológica. Também citado como um processo patológico e uma disfunção relacionada com a paratireoide, aquela situação da hipocalcemia aguda ou tetania pós-parto. Após o parto, esse animal tem uma situação de tremores musculares muito discretos, esse animal não consegue se sustentar sobre os membros. No caso do bovino, então, essa vaca deita e ela não consegue se levantar, apresenta tremores, e isso se deve, então, a uma falta de cálcio na circulação. Isso ocorre porque, após o parto, essa cadela e essa vaca vão ter que destinar muito cálcio para a produção do leite. E, muitas vezes, a paratireoide não tem condições de suprir o cálcio que é necessário para manter o metabolismo desse animal. Então, acaba sendo a hipocalcemia pós-parto, acaba sendo frequente em cadelas e vacas no período do parto. A causa é o sequestro do cálcio sanguíneo
para a lactação ou mesmo no final da gestação para a formação óssea fetal. E, de modo interessante, está associado a uma dieta rica em cálcio previamente ao parto. Há uma tendência do leigo imaginar que, se oferecer o cálcio para esse animal antes do parto, que isso então vai facilitar para que ela não tenha a tetania. Ao contrário, se for oferecido o cálcio antes do parto, nas últimas fases da gestação, a paratireoide vai se tornar preguiçosa. No momento em que ocorre o parto e que há uma necessidade de maior produção ou retirada de cálcio dos ossos para a produção desse leite, essa glândula paratireoide, então, ela está, vamos dizer, preguiçosa, ela não vai reagir a tempo. Vai ser consumido o cálcio, então, que está na circulação, vai caracterizar uma hipocalcemia e nós vamos observar todos esses sintomas do que também se chama paresia puerperal. Para fechar, lembrar então que essa parte que tratamos das disfunções são única e exclusivamente para ilustrar a parte de fisiologia que nós vimos nas outras videoaulas.